Saudações, professores e professoras do ensino médio noturno. Meu nome é Marcos Mesquita, sou tutor e formador da disciplina de IPTPS, Preparação para o Trabalho e Prática Social, que corresponde à proposta de qualificação profissional do ensino médio noturno que nós estaremos iniciando esse ano. Estamos aqui nesse momento para que eu apresente para vocês alguns desses pontos que aparecem aí para nós no slide, para que vocês possam ter a orientação mínima necessária para ir para a sala de aula antes da primeira formação presencial que nós teremos em breve. Então, temos aí os destaques da orientação, como vocês estão vendo. O primeiro ponto a gente vai falar um pouco sobre a apresentação da disciplina que ela representa. O segundo ponto, a metodologia e planejamento que vocês devem ter em consideração. Vamos falar sobre a matriz curricular, sobre os conteúdos a serem trabalhados na disciplina. Vamos nos concentrar apenas no primeiro bimestre, por enquanto, né? Vamos falar sobre o sistema avaliativo, o acompanhamento das formações presenciais e pelo grupo do WhatsApp que a gente vai criar. E finalmente o material disponibilizado que vocês vão ter para poder utilizar em sala de aula, nessa disciplina nova que a maioria não conhece. Então vocês vão ter uma apostila onde tem os conteúdos a serem trabalhados, vão ter os planos de aula que servem como sugestão, orientação para os professores terem um norte, mas que obviamente ficam abertos para sugestão de ampliação, de alteração que o professor considerar mais adequado na sua turma, na sua sala de aula, e os instrumentais de avaliação que às vezes vão aparecer para ajudar como material de apoio. O primeiro ponto, a apresentação da disciplina, o nome Preparação para o Trabalho e Prática Social, já está sugerindo a ideia de que se pretende preparar esse educando, esse jovem, para o mundo do trabalho, através da prática social, através da visão social, através de uma percepção de que ao participar do social, da comunidade, ele tem como desenvolver certas habilidades ou competências que vão servir para o mundo do trabalho como um todo. Então aí a essência da disciplina é a preparação para o trabalho por meio do empreendedorismo social, que é a metodologia de projetos, que a gente vai só introduzir, né, durante o ano esses princípios, com foco na valorização da identidade. A metodologia consiste em estimular o pensar, o sentir e o fazer, enquanto trabalha o autoconhecimento e os princípios universais do mundo do trabalho. Então a gente vai procurar desenvolver a metodologia não só para o cognitivo, não só para o pensar, mas também para o sentir e o fazer, porque o mundo do trabalho cobra isso de nós também, dos nossos educandos. Nós temos aí a carga horária anual de 80 horas aula, dividida em 4 bimestres, sendo que cada bimestre vai ter, obviamente, 20 horas aula, um total no ano de 40 aulas. Cada aula terá 2 horas por semana, né? Dois momentos por semana, de preferência geminados, para que a gente possa trabalhar melhor esses temas, né? Isso vai depender muito da lotação de vocês na escola, mas a gente espera que sejam geminados. Os princípios norteadores da disciplina são a identidade, o foco no ser, né, no próprio educando, a comunidade, que é aquele entorno ali para que ele possa reconhecer parte da sua identidade, da origem da sua identidade na sua própria comunidade, então é o seu ambiente de convivência. O trabalho, que é o seu fazer, né, aquilo que a gente traz para colaborar com a sociedade, né, a nossa colaboração como indivíduos frente à sociedade, e a pesquisa, que é uma ferramenta que se usa para conhecer tudo, né? A pesquisa abarca tudo, abarca todos os níveis de aprendizagem. A gente vai procurar focar sempre nos 4 pilares da educação, né, que são
o aprender a ser, o aprender a conviver, o aprender a fazer, o aprender a conhecer, que foi o que eu acabei de falar em outras palavras, justamente para que a gente não fique focado só no conceito, só no conteúdo, mas também na prática, na vivência, na convivência e na identidade do indivíduo. Aí vocês têm alguns princípios que a gente vai procurar trabalhar em cada um dos 4 pilares. Eu não vou me estender aqui porque esse vídeo não deve ser muito extenso, para que vocês possam ter só uma orientação básica. Então depois vocês podem ler com calma aqui esses pontos que são destacados nos 4 pilares. Esse slide vai estar disponível para vocês baixarem lá na pasta do Drive, onde vai ficar disponível todo o material que eu estou apresentando aqui. Então vocês podem depois ver esses 4 pilares aí, os pontos que a gente destacou no vídeo, para que vocês possam se aprofundar um pouco mais e até mesmo para apresentar a disciplina no primeiro dia de aula lá na turma de vocês. Resumindo os 4 pilares, a gente percebe que o aprender a ser é o eu sinto, o aprender a conhecer o eu penso, o aprender a fazer o eu faço, o aprender a conhecer o nós sentimos, pensamos e fazemos. De certa forma é um pouco de extensão aí da ideia do Descartes, penso logo existo. A gente pode também considerar que a gente sente e faz, e isso traz existência, traz sentido para a nossa vida, né? Aqui nós temos alguns eixos temáticos que fazem parte do conteúdo que a gente vai trabalhar durante o ano: a empregabilidade, as dimensões do trabalho, mostrar que o trabalho também é um ambiente de aprendizagem, a questão da identidade e o autoconhecimento, a importância da autoestima, da história de vida, do olhar para si, a cidadania e o contexto social, que nos faz ser cidadãos, saber nossos deveres, nossos direitos dentro da comunidade, da sociedade como um todo. Outros eixos que serão trabalhados são o empreendedorismo social, a importância dele como princípio de entrada no mundo do trabalho, também a comunicação e seus componentes, para que eles percebam que sem comunicação não existe nada dentro do mundo do trabalho, porque existe a comunicação escrita, que são os documentos. A gente precisa saber se comunicar por documentos, pela fala, pelas redes sociais, os processos seletivos, a entrevista, tudo isso faz parte da comunicação no mundo do trabalho. E alguns princípios básicos de planejamentos e projetos que nós vamos desenvolver durante o curso. No segundo ponto, nós destacamos a questão da metodologia e do planejamento para essa disciplina de PTPS. Devemos considerar que as etapas do planejamento de ensino não podem faltar o objetivo claro da aula, de preferência, por exemplo, quando a gente inicia a aula, já fica na lousa escrito uma pergunta interessante que já direciona o objetivo da aula desde o início. Essas perguntas motivantes, interessantes, elas podem aparecer na lousa durante todo o período da aula, trocando os assuntos para que o público, os nossos educandos, se mantenham interessados e já façam uma ideia do que nós vamos tratar na sequência. Os conteúdos sempre foram a vedete, diríamos assim, né, o ponto central da educação tradicional, que é justamente o que ele vai aprender. Porém, é fundamental que a gente invista bastante nesse quarto ponto, que são os métodos, né? Como desenvolver esse processo de aprendizagem. A forma de aprender não necessariamente precisa ser conteudista. O conteúdo pode sim ser trabalhado sem a forma conteudista. Eu posso trabalhar o mesmo conteúdo da forma dinâmica, vivencial, de uma forma através de atividades, através de vídeos. Ou seja, nesse caso entram os diferentes recursos que eu vou utilizar, né, que é o terceiro ponto aí na sequência, que eu vou utilizar na minha metodologia para tornar esses conteúdos menos cansativos e trazer mais a atenção do aluno, do educando.
Na sequência, o ponto 3, a gente vê a matriz do primeiro bimestre. Eu não quero apresentar a matriz completa do ano porque a gente está trabalhando ainda nesse vídeo inicial de orientação, de abertura. Ainda nós vamos ter formações presenciais. E aí a gente quer aqui só fazer um resumo do primeiro bimestre para que vocês tenham uma noção do que é que vocês vão trabalhar. Como eu já disse, esses materiais, esses arquivos, eles vão estar disponíveis numa pasta no Drive para que vocês possam baixar, imprimir e trabalhar com eles. Então a gente vê aí o primeiro bimestre faz parte da primeira unidade da apostila que vocês vão ter. O nome da primeira unidade é Mundo do Trabalho e Identidade Pessoal, que é justamente onde se focam os temas principais. Os capítulos são 5 inicialmente e as aulas são 10. Então nós temos 10 aulas do primeiro bimestre, cada uma com 2 horas aula. E essas 10 aulas têm suporte em 5 capítulos da unidade 1 da apostila. Então eu não vou ler cada unidade, cada aula, cada capítulo, para a gente não se estender aqui, porque vocês podem parar o vídeo a qualquer momento e ler com calma, já que a gente não quer que esse vídeo se estenda demais. Só queria destacar ainda que as avaliações do primeiro bimestre dessa disciplina, elas acontecem na aula 7, está ali a avaliação prática 1, e na aula 10 a avaliação prática 2. A gente, na disciplina de PTPS, a gente procura que as avaliações sejam vivenciais, sejam fora de um padrão muito objetivo, para que a gente possa explorar melhor a participação dos alunos e a subjetividade deles. Então, por isso se chama avaliação prática 1, avaliação prática 2, que acontecem nessas aulas 7 e 10. Ainda sobre o conteúdo, eu queria fazer um destaque, já que a gente vai falar de mercado de trabalho, a gente precisa deixar clara a diferença entre mercado de trabalho e mundo do trabalho. Isso é muito importante para os alunos, para eles perceberem a grande diferença que existe. Aí eu faço aqui uns destaques, por exemplo, o mundo do trabalho existe uma diversidade de possibilidades porque ele é um espaço de informalidade. Existem os profissionais autônomos, existem os profissionais liberais. Qual é a diferença do autônomo para o liberal? Isso também é legal de trabalhar com eles. O empreendedorismo nas diferentes formas. Existem em torno de 10 tipos de empreendedorismo hoje para serem aprendidos e praticados dentro da educação. A gente costuma conhecer só o empreendedorismo de negócios do Sebrae, que é o mais famoso, que se ganha dinheiro, mas os outros também podem ser trabalhados e podem visar ganhar dinheiro também, de outras formas que vocês podem tratar com eles durante as aulas. E o trabalho voluntário também é interessante chamar a atenção para eles de que nem todo o trabalho é para ganhar dinheiro. Muitas vezes existe o trabalho voluntário que serve para ajudar as pessoas, que serve para, por exemplo, atender pessoas carentes que necessitam de ajuda dentro daquela área que você é profissional. Determinados cursos que podem ser oferecidos gratuitamente, projetos sociais são trabalho voluntário, né? Então essas são algumas temáticas que vocês podem fazer para diferenciar o mundo do trabalho, que é esse ponto, do mercado de trabalho, e a empregabilidade, que já é outro universo. Já existe a questão do emprego, do salário, já envolve a formalidade, a carteira assinada, a CLT. É a questão de que o mercado de trabalho exige qualificação, exige experiência, existe também dentro desse mercado os concursados, os terceirizados e o mundo, a carreira acadêmica. Isso também é importante destacar, porque muitas vezes o aluno não percebe que esse é um universo que ele pode trilhar também dentro do mercado de trabalho. O outro ponto, além do mundo e do mercado de trabalho, que o primeiro bimestre quer destacar, são os aspectos sobre a identidade e o autoconhecimento. Então eu só faço um destaque aqui, já que vocês vão ter na apostila bastante material para dar uma lida, estudar, os planos de aula vão estar aí para ajudar a orientar vocês. Toda vez que a gente fala em identidade, a gente tem que pensar em cronologia, para passado, presente e futuro.
porque existiu uma identidade antes, uma formação que me trouxe até aqui, uma linha da vida que a gente vai trabalhar com eles. Existe uma autoimagem atual, que é a minha identidade do presente, que eu preciso olhar para mim, me reconhecer, reconhecer meu potencial, minhas fraquezas para poder trabalhar ambos. E existe um futuro, um projeto de vida que eu preciso pensar e começar a traçar esse plano, esse projeto de vida. Porque se a gente pensar na identidade só no passado e no presente, não faz sentido. A gente tem que dar uma esperança, um futuro, uma visão para que esse jovem acredite que ele ainda pode ter sucesso e triunfar dentro do seu projeto de vida. Também dentro da identidade, ainda no primeiro bimestre a gente não vai trabalhar todos esses aspectos, mas a gente vai trabalhar um pouco da questão do autoconhecimento que eu já falei, um pouco da autoestima e também no segundo bimestre a gente vai trabalhar a questão da identidade do outro e o respeito à diversidade. Mostrar que o outro também tem identidade e que não precisa ser igual à minha, eu não preciso impor minha identidade, que a diversidade é interessante, é inteligente, ela traz complementos para a minha identidade, até mesmo por causa da questão da identidade social, da identidade coletiva, que não é somente a identidade pessoal. No quinto ponto, a gente vai trabalhar. Perdão, eu vou explicar aqui para vocês a questão do sistema avaliativo. São duas avaliações por bimestre, como vocês já viram na matriz ali do primeiro bimestre, eu tenho a avaliação prática 1 e 2. Então, em cada bimestre eu vou trabalhar duas avaliações, como são 4 bimestres, são 4 unidades na apostila, então sempre vou ter essas duas avaliações aí valendo de 0 a 10. É claro que o professor tem liberdade para complementar essas notas, avaliando o aluno na sala de aula, pelo seu comportamento, pela sua participação, pela sua disciplina, a pontualidade, tudo isso tem a ver com o mercado de trabalho, que é o nosso tema maior dentro dessa disciplina. As avaliações, como eu já disse lá na matriz, elas estão focadas na aula 7, na orientação profissional, e na aula 10 na postura profissional. Então vocês vão ter no plano de aula as orientações de como aplicar essas avaliações. Sobre as formações presenciais e o grupo do WhatsApp, nós teremos formações presenciais onde vamos nos encontrar para que a gente possa estar tirando as dúvidas, esclarecendo com mais tempo, com mais profundidade, inclusive vivenciando muitas coisas que a gente quer que vocês levem para a sala de aula. E o grupo do WhatsApp eu vou estar criando a partir dos dados que vocês forneceram lá no cadastro que vocês já realizaram. Vou pegar aqueles números que vocês forneceram, vou criar um grupo do WhatsApp, vou colocar todo mundo lá e a gente vai estar acompanhando, tirando dúvidas, mandando informações, ajudando vocês no tempo mais real possível. O último ponto é o material disponibilizado. Então, esse e-mail que vocês receberam agora, que é onde está o link desse vídeo que vocês estão ouvindo aqui, também vai um link do Google Drive, onde está um repositório dos materiais que a gente falou aqui. Então aí na imagem vocês estão vendo do lado esquerdo a apostila de PTPS do ensino médio noturno. No meio a gente tem a matriz detalhada do primeiro bimestre que eu já apresentei para vocês ali atrás, nos slides. E na ponta direita, aqui no canto direito, nós temos 10 planos de aula detalhados, ajudando a orientar como trabalhar essa disciplina. Esses 10 planos de aula correspondem às 10 aulas do primeiro bimestre. E cada plano possui 100 minutos, que correspondem às 2 horas aula, de preferência, como eu já disse, geminadas, né? Aqui eu tenho a imagem modelo do plano de aula que vocês vão receber. Então eu tenho ali dizendo que a aula 1 trabalha com o capítulo 1,
O tema dele é Conhecendo o Mercado de Trabalho, parte um. Aí fala dos objetivos dele, os resultados esperados. A metodologia eu descrevo, o plano descreve ideias do que vocês podem aplicar usando o tempo. Aqui na lateral direita a gente está vendo o tempo que se prevê que essa atividade vai levar. E assim você vai tendo 10 planos que vão descrevendo passo a passo o que fazer nesses 100 minutos ou nessas 2 horas de aula que vocês vão ter. Bom, gente, então essa foi a orientação que nós quisemos passar para vocês inicialmente. O próximo passo é vocês irem até o Google Drive, no link que vocês receberam nesse e-mail, baixar os materiais e começar a trabalhar na sala de aula. Nos vemos presencialmente na formação. Boa sorte, bom trabalho e até a próxima.